Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E a aula de xadrez de hoje ela é chamada de desobstrução ou de sacrifício de desobstrução. O que é isso? É, por exemplo, eu estou nessa posição e eu quero muito jogar o meu cavalo aqui, ó, nessa casinha aqui em E8. Por quê? Assim eu vou atacar rei e torre ao mesmo tempo, farei um garfinho aqui e vou conseguir capturar uma torre, ok? Só que a minha própria torre está aqui me atrapalhando, eu preciso desobstruir o caminho, eu preciso limpar esse caminho. Como eu vou limpar esse caminho? Eu posso pegar a minha torre e jogar aqui, ó, na casa E2, atacando o cavalo que está lá em B2 ao mesmo tempo. Joguei a torre aqui, ele tirou a torre, né, para não tomar o garfo, mas eu ganho um cavalo do mesmo jeito. E no final de jogo, isso, né, pode me levar à vitória tranquilamente. Por exemplo, esse exemplo aqui, a gente tem o Vale de Brancas contra o Mamedjarov. Esse jogo foi jogado em 2004. E as peças pretas aqui, com o Mamedjarov, fizeram uma jogada genial, né, com esse tema tático de desobstrução. Qual foi a jogada? Você pode pausar, pensar. A jogada que ele escolheu aqui nesse caso foi cavalo em F3, cheque. O bispo pode tomar, só que limpa o caminho que eu queria o tempo inteiro, que era para jogar o peão em G1 e conseguir a promoção à dama. Com essa dama aqui, eu garanto que, né, eu vou conseguir vencer essa partida, esse final de partida, e aí eu consigo a vitória graças a esse tema tático. Mais um exemplo de desobstrução, dessa vez com o grande Bob Fischer. O Robert James Fischer jogou essa partida contra o Samuel Scheber em 1970. E qual foi a ideia que o Fischer teve aqui? Você pode pausar ele em 2 jogadas, fez uma jogada genial. Em 3, se a gente pensar no final dela, mas analisa. A vontade dele é jogar o bispo aqui, ó, em F4, cravando rei e dama. Só que a gente tem uma torre atrapalhando. Então o que ele faz? Ele primeiro sacrifica a torre em E4. Ele não aceita esse sacrifício e captura a dama. Beleza, a gente não precisa capturar essa dama agora. A gente joga aqui, ó, tranquilamente a torre, capturando em D4. E só depois eu jogo aqui em F4, né, atacando a dama e conseguindo recuperar o material. Detalhe, eu tenho várias outras jogadas que poderiam ser feitas, mais interessantes também. Eu poderia ter jogado torre E1 aqui, mas funcionaria do mesmo jeito, dependendo se ele jogasse, por exemplo, a dama em C7, eu capturo a dama dele também primeiro. São todas possibilidades bem interessantes aqui para as peças brancas e que o Bob Fischer, né, com a sua genialidade, calculou. Mais um exemplo real, agora com outro mestre de xadrez, o Garry Kasparov. Estava em 2001 jogando contra o Barev. E nessa posição de brancas, o Kasparov conseguiu uma posição vitoriosa em 2 jogadas. Você consegue imaginar qual foi a jogada que o Kasparov fez? Ele jogou cavalo em D7. Por que cavalo em D7 é sensacional aqui? Primeiro, estou atacando rei e dama ao mesmo tempo. Se ele não captura o cavalo, eu ganho a dama, correto? Agora, e se ele capturasse meu cavalo? Vamos pensar aqui. Beleza, joguei aqui e ele captura meu cavalo. Se ele captura o cavalo, eu tenho dama aqui, ó, em F6. Cheque, né, por exemplo. Se ele joga para cá, onde ele jogou agora, em E8, eu tenho mate com cavalo G7. Se ele joga o rei aqui para o lado também, se ele joga aqui para G8, eu tenho dama em G7, checkmate. Vitória das brancas de todo jeito. Kasparov viu essas possibilidades, né? Isso o levou à vitória nessa partida. Mais um jogo real. Esse é entre o Bordonnat contra o Alexander McDonald. E a ideia aqui também é um checkmate para as peças brancas em 2 jogadas. Você pode pausar, pensar. E a jogada que ele escolheu foi torre em H5. Por quê?
Sacrifico a torre mais uma vez, The Rook. Só que eu liberei o acesso da minha dama até a casa G5. Estou protegido pelo peão de H4, o rei preto não tem o que fazer, é vitória das peças brancas, ok? Gostaram da aula de hoje? Vamos juntos, nos vemos em breve. Tchau, tchau.